Olá, pessoal. Vamos dar início mais um bloco de aulas de História. Eu sou a professora Valdeci, professora do Colégio Ases de Jacobina. Estou aqui para trabalhar alguns temas de História, que faz parte da nossa grade curricular. Aproveitando esse momento de pandemia, não vamos parar, vamos continuar. Portanto, você, meu aluno, especialmente o aluno das turmas dos primeiros anos, não fique parado, fique em casa, mas fique ligado, na programação das nossas aulas. Essas aulas serão postadas tanto no site da escola como aqui no meu canal, História em Foco. Então vamos lá. Hoje o nosso conteúdo está no capítulo 6, Primeiros Séculos de Roma, e nós vamos estar aqui abordando duas fases políticas dessa civilização, que é a monarquia e a república. Porque estamos começando o nosso bloco de aula, eu vou intitular essa aula como sendo aula de número 1. Quais são as habilidades que nós vamos estar trabalhando nesse capítulo? As formas de organização social, movimentos sociais, pensamento político e ação do Estado. Vamos começar então falando das características gerais. É interessante a gente ressaltar que a civilização romana ela é extremamente importante, como base da formação das sociedades ocidentais. Então, assim, merece um destaque muito relevante, uma vez que as sociedades acabam utilizando, muitos seus segmentos culturais no campo do conhecimento, das artes, do direito. Então, a gente vai estar focando aqui, em linhas gerais, essas características. Mas vamos então começar pela localização. A Roma está localizada na parte ocidental da Península Itálica. Então, ela tem uma posição de destaque aqui, no mar Mediterrâneo. Ocupa a região do Lácio e foi formada às margens do rio Tibre. Seu relevo moderado, o que facilitou o sistema de comunicação, totalmente diferente do relevo da Grécia Antiga, que era um relevo acidentado, que dificultava a comunicação e que a saída foi a formação de cidades-estados. Então, é um litoral pouco recortado. Se você observar aqui, ao leste nós temos aqui o mar Adriático. Ao oeste nós temos aqui o mar Tirrênio, E temos aqui uma fartura muito grande de água, Mas isso aqui não impediu de expandir-se para outras áreas, ou seja, os romanos, um povo guerreiro, um povo militarista, nas suas bases, no seu berço, como sendo povo militarista. Então eles vão expandir esse território aqui, vão ocupar essas regiões todas. E o maior desafio deles aqui está aqui no mar Mediterrâneo, porque é um centro comercial. Bom, falando de povoamento, então a gente tem aqui, por volta de 200 a.C., os latinos, povo que formava uma das tribos italiotas, chegou ao centro da Península Itálica e instalaram-se na região do Lácio. Ali formou várias aldeias, entre elas a Roma. Por volta do século 7 a.C., os etruscos conquistaram a região do Lácio e transformaram a aldeia latina em Roma, ou melhor, em uma cidade, a famosa cidade romana. Então, no primeiro momento, eles se instalam, formam aldeias. No segundo momento, eles conquistam o território, e de uma aldeia latina forma-se uma cidade que se tornará um grande império, ok? Então, nós temos aqui no mapa, esse povo guerreiro, militarista, que são os etruscos, Eles ocupam essa região aqui e fundam aqui a cidade de Roma.
Então, dentre os etruscos, nós temos outros povos que ocuparam também esse território. Nós temos aqui os italiotas, né? Nós temos aqui os gregos e temos aqui óscos, sabinos, úmbrios, enfim, uma série de outros povos que ocuparam esse território. Bom, ainda falando das características gerais, né, a gente sempre faz menção aqui ao modo de produção escravista. E esse modo de produção, ele é a gente chama de escravismo clássico. Por quê? Porque se desenvolveu principalmente nas cidades ou nas civilizações da Grécia e da Roma Antiga, né? É uma questão interessante porque forma a base, né, da economia dessas sociedades. Então, em pleno desenvolvimento da propriedade privada, nós temos aí a exploração de uma classe por outra. De um lado, nós vamos ter os donos de escravos, proprietários da terra, e do outro, os escravos que trabalhavam na produção de bens, como máquinas humanas. Na sociedade escravista, os meios de produção, tipo terras, instrumentos de produção, e os escravos eram propriedade do senhor. Ou seja, o escravo era considerado um instrumento, um objeto, assim como um animal ou uma ferramenta. Resumindo, o escravo, ele era coisa. Ele era uma coisa, ele era uma peça, ele tinha um valor de troca. Ele não tinha liberdade, né, de expressão, liberdade de participação e também não tinha direito à propriedade. Ele próprio era uma propriedade. Bom, prosseguindo aqui, nós vamos falar das teorias de formação. Em linhas gerais, né, basicamente aí nós temos duas vertentes que vão definir, ou melhor, apresentar o histórico da formação dessa civilização. Nós temos uma teoria mitológica, que ela é lendária, né, que versa sobre a história de Rômulo e Remo. Essa versão ela é escrita por Virgílio, o historiador Virgílio, está na sua obra Eneida. Então, assim, conta a lenda que Rômulo e Remo são descendentes de guerreiros, né, militares. Tudo começa com Enéas, né, quando ele, um guerreiro que lutou na Guerra de Troia, então ele foge da Guerra de Troia para uma cidadezinha da Península Itálica. Lá ele conhece uma jovem e se casa, e depois desse casamento ele tem um filho, né, que é como é que a gente chama? Ascânio, né? E Ascânio, ele funda uma vila chamada Alba Longa, e essa vila ela torna-se uma vila promissora. E desse crescimento aí, nós vamos ter vários reis, sendo o último o Numitô. Numitô tinha um irmão, Amulho, invejoso, né? Como é que diz? Super insatisfeito pelo crescimento do seu irmão, questão familiar, né? Problema de família. Então ele lutou contra o seu irmão até tirá-lo do trono. Quando ele tirou o Numitô do trono, Numitô não deixou herdeiro, né? E aí o que acontece? Ele tinha uma filha, né? Uma filha jovem. E essa menina, ela é mandada por um abrigo, né, pelo seu tio Mal, e para eliminar qualquer possibilidade de herdeiros do trono. Só que conta a lenda que essa menina cresceu e o deus Marte visita ela engravida e tem uma gestação de 2 gêmeos, né, que é Rômulo e Remo. Essas crianças nascem, o tio toma conhecimento, manda pegar essas crianças, rouba essas crianças e lança no rio Tibre. As crianças não morrem, para a sua sorte, são encontradas e cuidadas por uma loba, amamentadas por uma loba. E, de repente, um casal de pastores encontra essas crianças, acolhe essas crianças, educa essas crianças, conta a elas a sua história, elas retornam à cidade de Alba Longa, vinga, né, a morte dos seus pais,
e depois entra em disputa, né? Porque fundam uma aldeia e eles querem colocar o nome da aldeia. E aí a disputa é qual seria o nome da aldeia? Rômulo, Rêmulo, dois irmãos entram em conflito e o primeiro mata o segundo e o Rômulo permanece como rei e a cidade recebe o nome de Roma. Essa é uma versão lendária que você pode encontrar nessa obra. Mas nós temos também a versão histórica, que essa versão histórica ela é resultante da fusão de vários povos, né? Dos ligures e ciclos, que são os povos autóctones, ou seja, povos do lugar, nativos, né, daquela região, os italiotas que chegam, que são os chamados povos indo-europeus. Nessa mistura desses povos aí, nós vamos ter vários grupos, né, étnicos. Então, dentre eles nós temos aí os etruscos, que ocuparam o norte e centro, né, da região, que é um povo de caráter militarista, e temos os latinos, que ocuparam o centro, que deixaram lá o legado da língua, o latim, e os gregos ao sul, que chegaram, né, a partir daquele episódio da segunda diáspora, ou seja, quando eles saem para buscar ocupar terras em outras regiões, né? Então, tudo isso parte da mentalidade, uma visão assim bem mística e emblemática. Mas o que se sabe é que Roma foi fundada e foi fundada pelos etruscos, povo militar, né? Bom, para estudar a história romana, nós vamos precisar dividi-las em etapas. Essas etapas são períodos que caracterizam os diversos modos de vida por que passaram os romanos. Então, nós temos, no primeiro momento, a monarquia, no segundo momento, a república, no terceiro momento, o império, que se encerra em 476 com a invasão dos bárbaros. Bom, falando de monarquia, nós vamos falar aqui de um período de domínio etrusco, povo que fundou essa aldeia, né? De uma fase chamada heptarquia, ou seja, período em que foram governados 7 reis, sendo 4 latinos e 3 etruscos. O último rei foi o chamado Tarquínio o Soberbo. Bom, falta de fontes escritas nesse período, então essa história ela é baseada nos contos da mitologia. A origem teria sido aqui, primeira formação de aldeias, várias aldeias, os genos, né? Essa cidade, comunidades gentílicas, depois ela torna-se uma cidade. Por quê? Porque acontece aí um crescimento populacional, né? Então, no primeiro momento, essas comunidades gentílicas, elas eram governadas por uma pessoa, um líder, um chefe chamado pater, né? Pater vem de família, do cuidador, aquele que administra, aquele que cuida, né, da sua comunidade. Bom, posteriormente esse processo vai sendo alterado, né, há um crescimento populacional, e aí a gente vai para a figura do rei, né? Esse rei, ou melhor, esses 7 reis, né, que governaram a Roma no período da monarquia, eles exerciam um mandato vitalício, né? Nas suas mãos estava concentrado o poder executivo, judiciário, religioso e a chefia também do exército. E por que não dizer a questão também religiosa, né? Nessa fase aí nós vamos ter o quê? Um órgão extremamente importante, que ele vai perpetuar dentro da história política de Roma, que é o Senado. Nesse primeiro momento, o Senado é formado por um conselho de anciões, né? O poder legislativo. Esses senhores, né, de até 60 anos, né, a partir de 60 anos, eles tinham sanção de veto, ou seja, eles tinham poder de vetar. Escolha do novo rei, auxílio administrativo, enfim, era um órgão político de grande relevância para a administração da monarquia nesse período. Então, o Senado ele era apoiado por uma assembleia curiata, né? Nós temos aqui um organograma que vai mostrar direitinho como é que está organizado esse sistema. Então, nós temos aqui o rei
com todo o poder, né, vitalício. Nós tínhamos o Senado aqui, conselheiros de anciões, aristocratas, patrícios que fiscalizavam o rei e elaboravam as leis, e essa assembleia aqui de cidadãos que votavam as leis criadas pelo Senado. Bom, falando da sociedade, nós vamos estar aqui também apresentando para vocês aqui um organograma, né, que vai caracterizar a organização da sociedade, dos grupos sociais nesse período. Então, essa sociedade, ela é uma sociedade hierarquizada, militarista e censitária, né? Censitária por quê? Porque os grupos estão organizados aqui, nessa posição de acordo com a sua importância política e econômica. Então, nós temos aqui os patrícios, que ocupam o espaço do governo, os clientes, que são grupos que não têm nenhuma responsabilidade, nenhuma função específica dentro dessa sociedade. Eles são dependentes e agregados dos patrícios, não têm obrigações para desenvolver uma determinada função. Temos aqui os plebeus, que é a maioria nesse primeiro momento, né? A classe pobre, aqueles despossuídos, né? Formado pelos lavradores, pequenos proprietários, né? Comerciantes e artesãos. A massa do exército, né? Na verdade, estava aqui nos plebeus. E os escravos, que eram considerados instrumentos de trabalho, né? E havia nesse período duas modalidades para o indivíduo tornar-se escravo. Ora, por guerra, né? Que é a guerra de conquista. Então, os vencidos tornam-se escravos, né? Dos vencedores. E escravidão por dívida, né? Que é aquela questão de que você se endividou, você diminuiu o seu poder de compra, teve prejuízo em alguma área financeira, você não tem como honrar os seus compromissos, então você perdia a sua liberdade. Bom, 509 a.C. é a data fim da monarquia. E essa data fim, ela é marcada por uma revolta patrícia, né? Os patrícios, vale ressaltar, são uma classe bastante importante dentro da Roma nesse período. Ocupa o topo da pirâmide, né? Então, como eles têm o poder econômico, tem também o poder político. Então, são classe bastante influente, né, comparada às demais classes. Então, nós temos aqui, no primeiro momento, os patrícios, eles começam a criar um atrito com o último rei, o chamado rei Tarquínio o Soberbo. O próprio nome já está dizendo, Tarquínio o Soberbo. Certamente, soberbo é uma característica ou da sua moral, do seu comportamento enquanto chefe administrativo. Então, por conta disso, eles começam a criar problemas e os patrícios começam a trabalhar no sentido de enfraquecer o poder do rei. O rei, percebendo que está sendo ameaçado a perder o seu trono, a ser retirado do seu trono, ele começa a se aproximar das classes populares, dos plebeus, e começa a criar projetos, né, que venham a beneficiar a classe popular, como, por exemplo, distribuição de terras. Bom, essa tentativa etrusca de confiscar a terra dos patrícios para distribuir para os plebeus, para a classe pobre, vai trazer um problema, né? Vai desgastar a relação. Aliás, a relação já estava desgastada, e nesse enfrentamento aqui, os patrícios vão depor o rei Tarquínio e vitória patrícia, fim da monarquia. Nesse caso aí, a gente vai começar falando da segunda forma de governo, que é a república, que começa de 509 com a crise, né, e a decadência, até 27 a.C. Bom, primeira coisa que a gente precisa saber aqui é a definição do termo, né? República, res publicans, significa dizer coisa do povo,
né? Se a coisa é do povo, não é coisa privada, não é uma propriedade privada, certo? Bom, então a República, ela é um sistema administrativo do Estado, que visa administrar o patrimônio do Estado. Então, o Estado, ele é o gestor do bem público. Ele não é gestor do bem privado, né? A função do Estado é garantir o bem comum, né? Aquilo que é melhor para a sociedade. Não é garantir o bem particular, civil, né? Então, assim, há uma diferença muito grande no conceito, né? na aplicação desses dois sistemas. Então, sistema monárquico, sistema republicano, sistema teocrático, enfim, são sistemas de governo e cada um tem suas particularidades. Agora, o que a gente chama a atenção aqui? Que nessa explicação, a gente tem aqui uma ruptura, né? Nós temos uma ruptura. A monarquia é o rei é que manda, é a figura real. Na república é o Estado, né, cuidando do bem público, né? Os administradores cuidam do bem público. Portanto, não é uma democracia, né? Por quê? Porque geralmente a gente associa a república à democracia, mas nem sempre uma república ela tem cunho democrático, ela pode ser uma república totalmente autoritária, como foi o caso de Roma. Por exemplo, a sociedade, a participação social, ela era uma participação censitária, a partir de critérios. Não era qualquer cidadão, ou não era qualquer romano que era considerado um cidadão, né? Então, eu trago aqui um textozinho interessante para a gente poder entender melhor essa diferença. Então, não são termos análogos. Enquanto a democracia tem no seu cerne o seio da massa por ter mais, o seu desejo de igualar-se aos que possuem mais bem do que ela, e, portanto, é um regime do desejo, a república tem no seu âmago uma disposição ao sacrifício, proclamando a supremacia do bem comum sobre qualquer desejo particular. Um texto de Janine Ribeiro, achei muito interessante para poder fundamentar essa diferença entre o que é uma forma de governo e um sistema de governo. A república é uma forma de governo, a democracia é um sistema de governo. E nem sempre elas conjugam, né? Nem sempre elas dialogam. Bom, politicamente falando, a estrutura da república ela está organizada da seguinte forma. Eu tenho aqui esse organograma e ele vai nos mostrar como é que esse sistema ele está fincado aí, né, nessa sociedade. Então, nós temos primeiro, se é república, então vamos para os votos, né? Então, nós temos uma assembleia centuriata. Essa assembleia, ela vota o consulado. O consulado tem o poder, né? Uma vez que é eleito, ele é empoderado para organizar e distribuir, ou melhor, nomear outros cargos dentro do Estado. Então, eu tenho um consulado eleito pela Assembleia. Esse consulado, ele nomeia o Senado, né, que é a Casa Legislativa, a Casa do Povo, né? E esse Senado, ele tem várias funções, dentre elas, garantir, né, a vitalidade da forma de governo que foi adotada, que é a República. Então, cuidar da República. Não permitir que a República perca o seu caráter, que venha a ser um governo, volte a ser uma monarquia ou passe a ser um império, né? Mas, assim, é interessante que em tempos de dificuldade, em tempos de crise, o Senado convocava um ditador imediatamente para, durante 6 meses ou até 1 ano, segurar, né, equilibrar a sociedade, mediar os conflitos, né, sufocar como é que eu diria,
os focos de rebeliões nesse período. Então, nós temos aqui, consulado nomeia pretores. Pretores é um grupo que vai cuidar do judiciário. Consulado nomeia os edis. Quem são os edis? Os prefeitos, o executivo, né? Consulado nomeia os censores. Quem são os censores? Aqueles que são responsáveis para fazer aquele levantamento, né, periódico, para saber quem enriqueceu, quem empobreceu, para poder organizar a pirâmide social, né? Então, quem empobreceu desce, quem enriqueceu sobe, né? Enfim, aquele sistema censitário. Consulado nomeia os questores. Quem são os questores? São os homens do Tesouro Nacional, que vão administrar as finanças da República, ou melhor, do Estado. Enfim, mas aí uma coisa interessante é que dentro dessa Assembleia nós temos duas classes, né, que estão a todo tempo se enfrentando, porque são divergentes politicamente e economicamente, que são os patrícios e os plebeus. Por isso que a República, a principal característica da República, na verdade, são as lutas sociais, né? A busca por direitos, né? A busca por uma inserção dentro da distribuição de renda, dentro da participação política no Senado. Então, os patrícios, eles sempre venciam. Por quê? Porque eles eram maioria dentro do Senado. E os plebeus sempre perdiam porque era minoria. Então, nós temos 98 centúrias versus 95 centúrias. Então, os votos dos patrícios sempre saíam na frente. Os projetos dos patrícios sempre saíam na frente. Enquanto que os plebeus ficavam sempre no prejuízo. E esse processo de disputa vai, como é que diz, criar um atrito, né, um desgaste muito grande. E os patrícios vão agora, a partir desse momento, lutar, né, procurar estratégias de luta para poder participar do bem do Estado, ou seja, dos direitos que, como cidadãos romanos, todos tinham. Então, mas os plebeus, nesse caso, eles estavam sempre em desvantagem. E nós vamos aqui agora ver como é que essa sociedade ela se organiza, né? Então, nós temos aqui, como é uma sociedade censitária, a renda está associada aos direitos. Você tem renda, então você tem direitos, né? O Brasil, por exemplo, quando foi declarada a independência, a primeira Constituição da gente, a Constituição de 1824, ela tinha esse caráter aqui, caráter censitário, né? O cidadão brasileiro, ele tinha que comprovar uma renda para poder garantir o seu direito de participação política. Não foi diferente. Por quê? Porque nós herdamos esse sistema, né, político. Não só o Brasil, mas outras nações herdaram por conta da importância que tem essa sociedade, né, na vida, no mundo como um todo. Então, nós temos aqui, baseado nesse princípio renda associada a direito, nós temos aqui, primeiro vem os patrícios, segundo vem os equestres. Olha, observe que lá na República esse grupo ele não existia, mas aqui agora, ou melhor, perdão, na monarquia esse grupo não existia, né? Agora na República nós já temos, né, esse grupo, que são formados pelos comerciantes que vão receber o título de homens novos. Então, são equestres e graças ao sistema de expansão, o militarismo, o imperialismo romano, que começa nesse período, esse contato dos comerciantes com outros povos, com outras rotas, vai gerar uma riqueza e eles mudam de classe. Os clientes permanecem aqui, abaixo, né? Observe que os clientes não estão mais próximos, né? O que não significa dizer que eles não tinham aliança com os patrícios. Abaixo dos clientes vem os plebeus e na base continuamos falando dos escravos. Bom, como eu disse para vocês, a principal característica da República são as lutas sociais. Há um conflito constante na sociedade. Por quê? Porque esses dois grupos eles são como água e azeite.
eles não se misturam, são ideologicamente diferentes, têm visões diferentes, portanto eles estão batendo de frente o tempo todo. Então tudo começa pela terra, a questão agrária. Então eu tenho aqui patrícios e plebeus e tenho aqui a questão agrária que formam a disputa, ou seja, a disputa por terra. Por que terra é importante? Terra é importante porque terra é uma moeda de troca. Porque graças à quantidade de terra, os latifundiários patrícios garantem o seu lugar no topo da pirâmide social, tendo acesso a todos os ganhos, a todos os privilégios do Estado. Bom, para minimizar esses conflitos aí, os plebeus, eles começam nessa luta a mostrar suas forças, né? Não se curvaram, não se calaram, tá difícil, sim, mas eles não desistiram, eles enfrentaram, né, o gigante aí que eram os patrícios. Então olha só, olha a estratégia deles. Apresenta as suas propostas e diz, ó, estamos saindo, estamos nos afastando do centro urbano, vamos ocupar o Monte Sagrado e só vamos descer de lá quando a gente tiver uma resposta satisfatória às nossas petições. Esse período ficou conhecido como a greve geral dos plebeus. Por isso que a gente fala em lutas sociais, né? Lutas sociais, e é uma estratégia de diálogo, né? Bom, vou ter que... Eu sei qual é a importância que eu ocupo dentro dessa sociedade, que a minha categoria ocupa. Então vamos parar. Vamos parar e vamos aguardar a resposta do Estado. Então foi isso que aconteceu. Então, para que eles retornassem, suspendessem essa greve, eles ganharam aí a criação do Tribunato da Plebe. Ou seja, eram 10 plebeus, 10 cadeiras, né, dentro do Senado, com poder de veto sobre todas os projetos que eram discutidos dentro do Senado. Então já melhorou, né? A partir desse momento, eles ganham também o direito da criação da Lei das 12 Tábuas. Ou seja, 10 homens importantes, naquela época chamados decívoros, eles eram uma espécie de magistrados, né? Homens do direito, e são eles que vão escrever essas 12 leis, né? A chamada Lei das 12 Tábuas. Essas leis, elas, uma vez escritas, elas vão ser publicadas, né? Tornar público, principalmente nos espaços onde tinha maior movimentação de pessoas. Então as pessoas precisavam, a partir de então, ficar sabendo quais eram os seus direitos. Lembrando que nesse período a Roma, ela não tinha lei, até então não tinha leis escritas. As leis, elas eram as chamadas leis não escritas, consuetudinárias, ou seja, fica no campo das tradições, né? Os acordos nem sempre eles eram favoráveis à classe plebeia, porque não tinha documentos escritos. Mas a partir de agora já temos o Código de Lei. Bom, a primeira lei foi a Lei Canuleia. Ela vai marcar o fim da proibição de casamento entre patrícios e plebeu. Lembrando que casamento nesse período, né, da antiguidade, das civilizações antigas, era um acordo político, era um arranjo político, um acordo econômico entre famílias. Portanto, pobre não casava com rico. Mas a partir desse momento, esse preconceito foi quebrado, né? A Lei Licínia Sistia, que significa uma lei muito importante, que determinava que as terras conquistadas entre os patrícios lá nas fronteiras, que essas terras elas fossem distribuída para os plebeus, porque o problema dos plebeus era a pobreza, e essa pobreza ela era oriunda da terra, porque a terra você pode plantar, você pode sobreviver nela com sua família. Sem terra você é um ocioso, você vai para o centro da cidade e lá você vai ficar vagando, subindo e descendo, né, gerando problema para o Estado. Então, essa exigência foi de um cônsul, como é que diz? Dentro do Senado, exigência de um cônsul plebeu, né? Eles precisavam de ter alguém dentro
do Senado que os representasse. Então, conseguiram ganhar essa proposta, né? Mas isso vai gerar problemas no futuro. Ganharam também a lei, né, que determinou o fim da escravidão por dívida, né, e a lei Hortência, né, que significa dizer, todas as vezes que tínhamos problemas dentro do Senado, um projeto para ser votado, então uma chamada para a população, aqueles, claro, que tinham direito de participação. Isso a gente conhece como o chamado plebiscito, né? Plebiscito, plebe, chama o povo para discutir essa lei. Então, a gente tem essa cultura do plebiscito ainda hoje no Brasil. Quando o Senado ou o governo tem algum problema, abre um plebiscito, ou seja, abre um canal de escuta do povo para poder inferir, né, a sua opinião acerca da decisão. Um exemplo mesmo aqui no Brasil foi o uso de armas, né, para os civis. Então, já se cogitou aí uma possibilidade de abrir um plebiscito para ouvir o povo. Então, é uma herança também que a gente tem da Roma Antiga. Bom, escrita essas leis, nós temos um problema agora. Colocá-las em prática. Mas para colocá-las em prática, a gente vai precisar, o Estado precisava de garantias de como isso ia ser aplicado, né? Então, assim, o problema, na verdade, que foi levantado foi: como conseguir mais escravos com a proibição da escravidão por dívida? A solução foi expansão militar. Essa expansão militar, ela se dava através das guerras, né? Por quê? Se eu suspendo a escravidão por dívida, então vou precisar de um outro canal para suprir mais escravos. A escravidão agora ela só é permitida mediante a conquista. Então, os bárbaros, né, povos inimigos que eram conquistados, então esses tornavam-se escravos. Então, assim, a guerra passa a ser a prioridade, né, nesse momento. E qual espaço, né, seria interessante? Aí eles têm um projeto muito grande que é chamado Mare Nostrum, ou seja, o mar é nosso, e o foco era conquistar o Mediterrâneo. Só que não foi fácil, por quê? Porque nessa região havia outros povos. E para dominar esse território aqui, teria que dominar também os nativos desse lugar. E é aí que surge a chamada guerras púnicas, né? Então, é um processo de imperialismo romano. Essas guerras, elas são travadas entre Roma e Cartago. Ao todo foram 3 guerras e, ao final, vitória romana, né? Então, eu tenho aqui Cartago, que foi o alvo. Ela era uma antiga colônia fenícia do norte da África, que se tornou um importante centro comercial. A causa, na verdade, desse conflito foi motivada pela rivalidade entre esses dois povos, no que diz respeito à questão comercial, né, e as navegações no Mediterrâneo. Então, Roma tinha interesse nesse espaço. E Roma tornou-se uma poderosa nação militarista, né? Nós tínhamos muitos exércitos, cada exército era composto de 100 homens, né? Uma centúria era 100 homens, então várias centúrias. Então, assim, um exército totalmente equipado, aparelhado, né? E com espírito guerreiro e um espírito militarista. E eles conseguiram vencer Cartago. Então, nós temos aqui a Primeira Guerra Púnica, começa em 264 a 241 a.C., né? Nessa guerra, os romanos já ganharam a Córcega, a Sardenha e a maior parte da Sicília. Na Segunda
foi 218 a 209, eles vão dominar uma potência rival aqui, né? Lá na Península Ibérica, que é uma cidade africana, né? E lá eles vão entrar nessa cidade e eles vão expoliar essa cidade, né? Vão tirar suas riquezas minerais, né? E se apropriar desse território. E a Terceira Guerra Púnica foi, na verdade, a destruição terminal, definitiva de Cartago, que foi incorporada a Roma. Enfim, quais a expansão disso tudo, né? Então, eu tenho aqui um mapa que vai resumindo, né? E você vai vendo aqui a parte que pertence a Cartago, né? A parte que pertence aos romanos, né? Depois a conquista romana, depois as áreas que já estão em fase de serem tomadas pelos romanos. Então, todo esse movimento aqui, então nós temos a Roma nesse espaço e observe a extensão, né, de território que eles ocupam. Eles não vão obedecer os mares, eles vão atravessar o mar, né? O foco, na verdade, está aqui no mar Mediterrâneo. A Córcega, a Sardanha e a Sicília são as áreas que eles vão conquistar, né? Então, eles vão bloqueando toda essa área aqui e domina essa passagem aqui, ó, que é uma área de comércio, né, no Mediterrâneo. Então, como consequência, nós temos aqui uma expansão territorial, claro, né? O território expandiu. O crescimento de latifúndios, esses latifúndios, eles são oriundos das terras conquistadas, que eles vão chamar ager públicas, que significa terras do Estado, e essas terras elas vão estar nas mãos dos patrícios e dos generais, né? Nesse período aí como consequência positiva para os romanos, o aumento do escravismo, ou seja, muitos povos que foram tomados tornaram-se escravos, então aumentou a mão de obra escrava na Roma, né? Mas nós temos também um probleminha aqui. O aumento da escravidão na Roma vai provocar uma crise entre os plebeus. Por quê? Porque os escravos chegam e começam a ocupar as funções. E os plebeus perdem o seu lugar, né, o seu espaço de trabalho, e eles saem do campo, não tendo dinheiro para sobreviver lá no campo, vem para a cidade tentar a vida. E aí a cidade começa a um inchaço social, né? Nós temos aqui uma outra característica, ou melhor, uma outra consequência, que é o colonialismo. O que significa? Cada conquista, colônia. Então, Roma está aumentando o número de colônias. Essas colônias, elas servem para fortalecer o Estado. Em que sentido? Abastecendo com gêneros alimentícios, metais preciosos e também com a cobrança de tributos, né, dos impostos, que, de certa forma, com o aumento de recursos, a gente vai ter um controle da inflação dentro de Roma. Temos também aí o surgimento de uma classe de comerciantes, são os homens novos, né, enriquecidos, que passou a participar da vida pública. E, por que não dizer, esse contato também com outros povos, nós vamos ter aqui uma influência nos costumes romanos, né? Esse contato com outras realidades culturais. Bom, então aqui nós temos as colônias e temos a Roma. Roma leva para as colônias os manufaturados e tira das colônias a matéria-prima e os escravos. E esse é um movimento constante, né, da economia romana. Então, nós temos aqui o aumento da oferta de matéria-prima e de escravos, né, aqui, né, que vai haver uma queda de preço, porque tem oferta, aumento da margem de lucro a partir de um preço de custo mais baixo e baixo custo da mão de obra. Por quê? Porque aumenta a oferta de escravos e, em contrapartida, o empobrecimento dos plebeus.
escassez de terra e de emprego. Então, os plebeus não têm nem terra e não têm emprego porque os escravos estão ocupando todos os espaços das funções na cidade. Bom, tentativa de reforma agrária. Foi criada a Lei das 12 Tábuas e, como a gente viu, o problema, na verdade, dos plebeus era a questão da terra, era o cumprimento daquela lei, né? Então, nós temos aqui os dois tribunos da plebe, que é Tibério Graco e Caio Graco, são irmãos. Os irmãos Gracos, né? Então, a proposta deles era justamente, no caso de Tibério, ele foi autor da lei agrária, né? Essa lei, ela propunha a divisão das terras públicas, terras conquistadas nas fronteiras, e o limite de terra para cada plebeu seria de 310 hectares. O objetivo, na verdade, era reduzir a pobreza e ocupar as fronteiras de proteção, né? Quer dizer, ocupando as fronteiras, criaria aí uma barreira para a suposta entrada de povos inimigos. A ideia é interessante, né? É interessante para a segurança do Estado e é interessante para diminuir a pobreza e a miséria dos plebeus. Mas não foi aceito pelos patrícios e os generais. Porque falou em terra, mexeu com eles, eles respondem de forma violenta. E foi isso que aconteceu. Então, Tibério, por conta dessa proposta, foi assassinado, né, a mando desses dois grupos aqui. Então, nós temos aqui os dois irmãos, parecem irmãos gêmeos, né, com ideias brilhantes, defesa social, né, fortalecendo as lutas sociais, mas pagaram com a vida, né, porque mexeram com grupos altamente militarizados. Aí Caio Graco assume, né, o lugar do irmão, recoloca em votação a lei agrária e cria a lei frumentária. O que rezava a lei frumentária? Dizia que, ou melhor, propunha que o Estado repassasse, né, um subsídio para comprar trigo. O trigo, gente, é a base da alimentação do povo romano, né? Qual era o objetivo dessa lei? Reduzir o preço do pão. Porque nem todo mundo tinha dinheiro para comprar o trigo para fazer o pão, que era a base da sua alimentação. Isso também não foi bem aceito. Foi uma proposta lá dentro do Senado e os senadores, né, que representavam os patrícios e os generais, se levantam em oposição a essa lei e passa a perseguir Caio Graco a ponto dele se suicidar, né, após um golpe de Estado fracassado. Ele tenta fazer um movimento com os plebeus, não consegue, fica totalmente, como é que diz, eu diria, decepcionado, né? E ele pede um dos seus escravos para que lhe dê um golpe de espada. Bom, morreu os tribunos, mas a ideia ela não morre, né? Então, isso vai gerar um descontentamento muito grande entre os plebeus e a sociedade vai estar dividida entre partido aristocrático e partido popular. Teremos como resultado desses conflitos aí uma guerra civil e uma instabilidade social, né? Então, o que vai acontecer? Essa instabilidade social, ela representa uma ameaça à República. O que os senadores fizeram? Bom, em tempos de crise e de ameaça, vamos nomear um ditador para abafar essas revoltas. Então, institui-se uma ditadura, um período curto, porém violento, dentro de Roma, e a República ela fica paralisada, né, porque o ditador agora ele vai assumir as rédeas do Estado. Então, o objetivo era controlar as revoltas plebeias. Foram instituídos dentro do grupo dos generais, né, porque eles tinham a liderança no exército,
Então, eles aproveitaram esse momento para usufruir de privilégios e até se estender mais tempo no seu governo, né? Ao seu bel prazer. Então, o primeiro ditador foi o general Mário. Esse general, ele era apoiado pelos plebeus. A primeira coisa que ele faz é retirar o poder do Senado, ou seja, o Senado silencia, né? A Casa Legislativa silencia. Ele também vai criar um edito, né, uma lei, abrindo a participação dos plebeus no exército de forma profissionalizante. Ou seja, antes o plebeu ele era convocado porque ele era um cidadão romano, ele tinha que ir, né, de forma patriótica, ele tinha que participar. Agora não, ele não perde a sua identidade como patriota, mas ele vai ser beneficiado, né, porque ele vai, essa função, já que não tem outra, então passa a ser uma profissão, trabalhar no exército. Então ele cria o soldo, né, que é o pagamento de salário para os soldados por parte dos generais. Olha que interessante. Hoje, na nossa sociedade, todos os segmentos militares, seja ele federal, estadual ou municipal, eles recebem um soldo, né, um pagamento, né, pelo salário, pelos serviços prestados ao Estado. É também uma herança dos romanos. E ele ainda vai além de profissionalizar, ele ainda institui a aposentadoria militar. Ou seja, se você prestou serviço no Exército durante 25 anos, você vai receber terras e vai viver na sua terra tranquilo com sua família. Isso se você der sorte de não morrer em um combate, né? Então, os que sobreviverem serão agraciados por uma aposentadoria. Com essas propostas aqui, nós vamos perceber que vai ser criado um vínculo entre os generais e os soldados. Quer dizer, os plebeus vão ficar assim maravilhados, né, e vão apoiar, claro, o general Mário. Até porque o exército comandado pelo general Mário era formado também por plebeus. Bom, depois nós vamos para o segundo ditador, que vai ser o general Sila. Sila, ao contrário de Mário, ele não é popular, ele é um patrício. Então, ele vai perseguir todos esses plebeus, são seguidores de Mário, né? E ele, como sendo um conservador, ele vai restaurar o poder do Senado, uma vez que o Senado é ocupado pelos patrícios. Bom, mas ele não vai suspender a aposentadoria, né? Que era uma proposta de Mário. Então, ele, em 79 a.C., ele se aposenta, e aí nós vamos ter o fim da ditadura no período republicano. Bom, nós temos aí, depois desse conflito dos plebeus, nós vamos para a revolta dos escravos. E quem disse que os escravos não se movimentaram? Quem disse que os escravos se calaram? Os escravos, eles eram guerreiros, né? Na verdade, eles eram usados nas arenas, né, de Roma para garantir o entretenimento, né? Eles eram tratados como bicho, como animais, é como se eles não tivessem alma, eles não tivessem nenhuma importância para os romanos. Então eles odiavam mesmo os romanos. Por quê? Porque os romanos invadiram o território deles, tomaram as terras deles, destruíram família, separou família e ainda exploram eles como animais. Então nós temos uma figura aqui muito importante, histórica, que é Espartacus, né? Ele liderou esse movimento, cerca de 80 mil escravos, liderado por ele, em um movimento que tirou a paz dos patrícios. Bom, e aí o que acontece? Para combater esse movimento, vamos chamar os generais, com seus exércitos, né? Dessa vez foi o general Crasso e Pompeu, foram responsáveis para abafar essas revoltas. O resultado, claro, o fortalecimento do exército, né, ganhando uma posição de comando de destaque na República. Aí,
Como benefício por essa ação de combate a esse foco de rebelde, nós tivemos aqui a eleição de 2 generais para os cargos de cônsul. Esses 2 generais, Crasso e Pompeu, antes eles não eram cônsules, mas com a sua participação heróica, né, patriótica, de abafar esse movimento aí dos escravos, eles vão ser recompensados, né, com esses títulos de cônsul. Bom, em 69 a.C., nós vamos perceber uma outra revolta. É por isso que a gente diz que a República, a característica dela é lutas sociais, né? Dessa vez agora nós vamos falar de uma revolta dos patrícios, no sentido de restaurar o poder do Senado, que teria perdido nessa fase aí da ditadura. Então, Pompeu e Crasso, eles vão se aliar a um outro cônsul, que é Júlio César. Júlio César era um rico que ficou pobre, né? Mas ele tinha sangue nobre, porque ele era sobrinho e herdeiro do general Mário. Quem era Mário? Mário foi o ditador, o primeiro ditador que representou o interesse dos plebeus, né? Então, Mário Júlio César é de uma linhagem plebeia, né? Enriquecida. Então, nós temos aqui, qual era o objetivo de Crasso e Pompeu aliar-se a Júlio César? O objetivo, na verdade, era ganhar o apoio dos plebeus, que eles estavam perdendo por conta daqueles conflitos todos que estavam acontecendo. Bom, o resultado dessa união aí foi a criação do triunvirato. Ou seja, esses 3 generais aqui, Crasso, Pompeu e Júlio César, vão assumir uma nova modalidade de governo dentro da República. A República ela ficou fragilizada o tempo todo. Uma república, uma ditadura, agora um triunvirato. 3 homens importantes, generais que têm exército, que vão dividir a Roma em 3 espaços para poder governar e manter a ordem, porque estava um desequilíbrio, um conflito social. Então, Crasso vai para o Oriente, né? Pompeu fica em Roma e no Ocidente, e Júlio César vai cuidar da região da Gália. Enfim, são regiões todas conquistadas, então o território cresceu, as demandas também cresceram, né? Difícil é agora você manter a ordem de um espaço tão grande, de um território tão grande, principalmente nas fronteiras, porque eles eram cercados de inimigos. Então, o primeiro triunvirato, de 60 a 49 a.C., então nós temos aqui Júlio César, Pompeu e Crasso. Aí acontece que Crasso acaba aqui morrendo lá no seu espaço, lá, esse general, e Júlio César estava lutando contra os gauleses. Com a morte de Crasso, o que Pompeu fez, que estava em Roma? Bom, deu um golpe de Estado. Crasso morre, Júlio César está na Gália, ele sozinho em Roma. Então ele dá um golpe de Estado e se declara como sendo um governo único, né? Júlio César toma conhecimento, sai, vem com seu exército e enfrenta Pompeu, né? Pompeu e César trava uma batalha no chamado Rio Rubicão e Júlio César acaba vencendo Pompeu, e agora Júlio César vai se declarar o príncipe ou o principado de César. Quem foi Júlio César? Como ele tinha uma ligação plebeia, né, uma aliança com os plebeus, então o que ele vai fazer? Primeiro, ele vai centralizar o poder em suas mãos. Depois ele vai promover várias reformas administrativas, como diminuição dos abusos na arrecadação dos impostos, supressão do poder do Senado, extensão do direito à cidadania, construção de estradas, enfim. Ele vai fazer um bom governo e vai ser bem aclamado pelo povo, pelo povão, né? Vai ganhar títulos, ele mesmo se auto-intitula como cônsul vitalício, primeiro cônsul, ditador perpétuo e príncipe, primeiro cidadão. O que vai acontecer? Os patrícios começam a ficar insatisfeitos e olhar ele com um olhar
de desconfiança. Bom, esse sujeito quer implantar aqui uma ditadura. Porque ele está centralizando todo o seu poder, todo o poder nas suas mãos. E a partir desse momento, o Senado começa a olhar com esse olhar de desconfiança, e nos bastidores eles começam a tramar uma traição. E foi dentro do espaço do Senado, em uma reunião que Júlio César marca, eles conspiram contra Júlio César, e um afilhado dele, um enteado dele, o chamado Brutus, arquiteta todo esse movimento e ajuda a assassinar Júlio César. Então, Júlio César foi assassinado em 44 a.C. Resultado: oposição da plebe e do exército ao golpe patrício. Então, nós vamos ter aqui um outro problema, né? A plebe vai se levantar porque vai virar um caos, né? E o exército, que era comandado também por Júlio César, também se revolta contra os patrícios. Então, é um crime atrás do outro. Aí surge o segundo triunvirato. Dessa vez, Marco Antônio, que era o homem de confiança de Júlio César, plebeu, Otávio, um patrício, e Lépido. Esses três homens, né, assumem o poder depois da morte de Júlio César. O objetivo deles era eliminar seus inimigos políticos e pessoais. Então, eles vão plantar o terror dentro de Roma. Então, eles vão ordenar a morte de mais de 200 senadores e de mais de 2.000 cavaleiros. Então, foi uma verdadeira carnificina dentro do Senado, dentro do Estado romano nesse período. Então, de novo, nós temos aqui a divisão dos espaços, né? Otávio ficou dentro de Roma e cuidando também do Ocidente. Marco Antônio ficou no Oriente e Lépido na África. Então, em 33 a.C., Lépido é afastado do cargo do triunviro por Otávio, né? Por questões pessoais, ele se desentende. E aí fica Marco Antônio com Otávio. Marco Antônio acaba se envolvendo com Cleópatra lá no Egito e gera uma conspiração, né? Porque ele está fazendo aliança com outro país, com outra nação. E aí Otávio acaba que vencendo ele em uma batalha chamada Batalha de Actium.